Olá vocês, eu sou Nani People e eu também tô aqui no Papo Sério. Nani, como é que tá sendo essa volta pós, né, esse período turbulento? Essa volta de renascimento pós o período turbulento está sendo literalmente um reencontro que a gente está tendo com a nossa principal função, que é entreter, divertir, aprender e informar. Eu acho que a gente tem uma graça muito grande de poder voltar e ter um público louco para rir, louco para aprender, louco para se divertir, louco para ver espetáculos. Você vê em São Paulo, por exemplo, que é onde eu vivo, as salas são lotadas, onde a gente tem viajado, as pessoas têm feito muito bonito, com plateias cooperativas, com plateias participativas. Então acho que a gente está literalmente no renascimento mesmo, de a gente foi nos tirado a maior função da nossa vida, que é fazer isso, esse corpo a corpo com as pessoas. Então, graças a Deus, estamos voltando muito felizes e agradecidos. O que você fez durante esse período? Eu tive que reinventar. Eu fiquei em casa nesse período, quando minha vida parou em 2020, 13 de março. Eu fiquei 2 meses parada sem fazer netting, organizando a minha vida. Dispensei em funcionários, mudei plano de saúde, tirei TV a cabo, fui cortando gastos. E aí o meu currículo me salvou. Porque eu tive a ligação do Bruno Astuto, perdão, e ele me convidou para fazer umas lives para a Cidade de Jardim Shopping, que seria de 1 mês, e acabei fazendo 5 meses. Foi minha grande redenção. Então as lives que eu fiz durante 5 meses na Cidade de Jardim me salvaram mesmo. Mas eu aprendi assim, eu olhei, realinhei e me realinhei comigo mesmo, de querer só fazer o que me dá prazer. Só fazer o que eu gosto. Então eu descobri que eu fazia muita coisa para manter um padrão de vida que eu nem usufruía, que eu não parava em casa. Então eu fui me autoanalisar, me reorganizar. Eu tenho trabalhado muito esses 2 meses, mas feito coisa e é tiro certo. E você estreou, na verdade, o teu stand-up em 2007, né? Na verdade, eu queria saber, assim, como que foi um processo, como você é uma pessoa trans, no ambiente do stand-up, se você sofreu algum tipo de preconceito. É muito complicado eu falar dessa coisa do preconceito, dessa coisa do lugar de fala, tal, porque assim, veja bem, eu fiz uma história galgada no teatro. Então eu não me tornei humorista por ser mero humorista. Eu fui parar no humor através do teatro. E o teatro é libertador. O teatro é um território que permite todo tipo de gente. Então o teatro te dá uma espécie de livre-arbítrio, de passe livre. Quando você é de teatro, você acaba tendo um habeas corpus, você acaba tendo como se fosse um green card, para poder fazer outras coisas. Então, devido ao teatro, eu fui escrever em revista, eu fui fazer rádio, eu fui fazer televisão. Eu estreiei na Manchete em 97, 96, 96, 97, para Maurício Júnior em 98. Então, assim, quando eu cheguei no stand-up, eu já fazia noite de core salteado. E eu nunca me galguei, nunca me projetei, nunca me vendi, nunca me anunciei por ser uma atriz, humorista trans, drag, trista. Não, eu aprendi como artista. Agora, a maneira como me viam e me recebiam variava de cada um. Teve grupos de stand-up, grupos de humoristas que não me convidavam porque achavam que eu estar maquiada, produzida e tal. Não era stand-up, era personagem. Então não tem nada a ver com preconceito de ser trans ou tal. Esse tipo de leitura, se me foi feita, eu nunca interpretei como tal, eu nunca recebi. Entendeu? O que o pessoal fala, você fala, aceito, recebo. Eu nunca recebi isso. Eu sempre me vendi como artista. Porque até eu me tornar uma atriz trans, eu era uma drag. Antes eu tinha a coisa de ir e voltar, né? Tanto que eu tinha 10 anos de teatro paiol, eu fiz comédia com Moda Compadecida, eu fiz infantil durante 5 anos, projeto de escola, 4 sessões por dia, fazia vários, eu era meio que o Coringa, fazia vários personagens. Agora eu fui realinhar a minha poção mulher, que até então me resguardava, com 37 anos. Então foi já que um processo meio que eu já tinha vivido 10 anos como drag, acabei me transformando na trans e aí eu fui peitar a carreira de atriz e me apresentar como tal. Para isso eu convidei Bruno Mota, que escreveu um espetáculo me chamado Nani People sobre o meu casamento. Eu viajei o Brasil, 14 capitais, fazendo esse espetáculo, literalmente comprando meu habeas corpus como atriz. Tá, e você participou de bastante podcast, né? Alguns esse ano, e aí confesso que eu não quero fazer mais, porque cansa um pouco, né? 3 horas falando, é complicado. Esses canais, assim, na verdade, quando você
explicasse como que é para você a diferença, né? Hoje à tarde você falou um pouquinho sobre de você estar com um público, estar com uma plateia e que é a diferença dos canais digitais, né? De você estar fazendo uma live, você está fazendo ou estar com alguma coisa online mesmo. Então eu queria que você explicasse mais ou menos como que é essa diferença de você estar aqui e de repente tem um outro canal, ou mesmo um podcast, né? São outras formas de canais de humor. Não, uma coisa inevitável, a comunicação existe, mas assim, a internet é inevitável. Mas a internet tem uma coisa também que você tem que aprender a mapear a internet e literalmente fazer o joio do trigo. A internet, ela deu voz ativa a muita gente inteligente, muita gente incrível, mas também deu voz ativa a um monte de gente que não tem nada a dizer. Então, assim, eu aprendi com o tempo, o pessoal fala, por que você não tem um canal? Não tem um canal? Porque tem uma coisa, quando o Paulo Otran disse uma coisa que eu guardei para a vida toda, que assim, teatro é a arte do ator, cinema é a arte do diretor, TV é a arte do patrocinador. A internet é a arte do interlocutor. Porque cada um interpreta como quer. Você dá uma entrevista num podcast, por exemplo, o pessoal faz aquilo virar cortes. Esses cortes, conforme são apresentados, podem ter N leituras. Você, ao invés de você responder uma pergunta de uma concordância de um pensamento, a pessoa te edita de um jeito, parece que você levantou a lebre, você que fez a ideia do raciocínio nascer. Por exemplo, quando eu disse numa live que eu tinha feito um empréstimo, um financiamento, porque foi me perguntado se eu tinha feito auxílio emergencial, eu falei, nem fiz, porque eu fui convidado para nem aparecer no banco, porque eu não fazia, não tinha leitura para fazer o auxílio emergencial. Até brinquei que eu inventei o auxílio emergencial. Toda vez que namora novinho, você faz o auxílio emergencial acontecer. Quando eu falei, eu fiz o financiamento, a manchete de jornal foi, Nani People faz empréstimo para driblar a pandemia. Você como é que um corte mal feito pode gerar uma outra leitura. Então a internet é a arte do interlocutor, de quem o lê. Então a única coisa que eu aprendi com esse tempo foi ter cuidados, não cair na modinha do podcast. E aí comecei a dizer não para um monte de gente. Fiz alguns que eu posso numerar. Eu fiz o do Vilela, fiz da Cris Paiva, do Vitor Sarro, fiz do Luiz França com Malandro, Rafinha Bastos, fiz com a Lília, a Fafá de Belém e a Cíntia Chagas. E acabou. Não fiz mais, não quis fazer mais. Vieram alguns outros, tem visto sempre direto. Falei, não, obrigada, não é a minha. Não é... Tanto que no meu Instagram mesmo eu nunca fiz. Eu fiz participando do outro Instagram de outra pessoa. E quando eu fazia as lives para Cidade Jardim, não era podcast, eram lives, eram entrevistas. Que aí depois desgastou também. Então eu tenho muito cuidado com isso, com esse corte que a internet vai te dar e que você pode ser mal interpretado e acabar levantando uma manchete que você só respondeu a uma pergunta, a uma situação. O que a gente pode esperar de Nani People em 2022? Sobrevivendo as pessoas e não esquecendo o bom humor, sempre. Tem espetáculo que eu estou para estrear desde 2020, que é o Nani Pop, que eu consegui fazer algumas apresentações em São Paulo e tenho feito uns spoilers dele, alguns espetáculos de Tsunami, e a recepção tem sido ótima. É um espetáculo que canta o amor no estágio da água, e as pessoas se encantam, que são músicas que todo mundo lembra, todo mundo canta junto. E eu aprendi uma coisa com a pandemia, eu não faço planos há mais de 3 meses. Não faço. O pessoal está me ligando, quero fechar a agenda de março. Ainda não, cidadão, espera dezembro chegar. É isso. Minha vida muda no telefonema, por isso. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que é o Risorama na sua carreira, as suas participações, tudo que envolveu o Risorama. O Risorama, para mim, foi o boom, o Big Bang da minha vida, de reguinada, de retomada, de redesignada da minha vida. Eu estava em São Paulo, fazendo show na noite, e tinha feito algumas coisas em teatro, tinha feito Homem ao Homem do Brecht, tal. Enfim, aí o Marcelo Médici, que eu conheço de longa data, me convidou para fazer o Risorama, para fazer um show de stand-up. Perguntei, o que é stand-up? Ele, muito divertidamente, falou assim, imitando a Marília Pêra, é o que você faz nas boates, contando história para os gays. E aí eu fui descobrir o que era stand-up, uma coisa que para mim era fazer plateia. E o Diogo tinha ganho com ele o prêmio do Multishow. E aí fomos fazer o primeiro Risorama com 80 pessoas assistindo a gente na Sociedade Batel. E foi maravilhoso. Então o Risorama, para mim, é um renascimento, é uma redesignação, é uma retomada e uma nova maneira de fazer a minha carreira acontecer. Porque o stand-up, quando saiu do teatro e foi para os bares, ele se popularizou mais ainda. Porque quando estava no teatro, era uma coisa meio de altar. Quando vai para o bar, ele vira mais acessível, mais consumível, mais implacável. Então eu agradeço muito ao Risorama
por ter feito a minha vida redesignada desse jeito. E eu falo isso em toda entrevista que eu dou. E tem muito humorista por aí que, se aconteceu no Risorama, faz a linha, sabe? Faz a linha Não Te Conheço, faz a linha Want to Be Alone. Mas é importante falar. O Diogo, ele, quando teve a ideia de colocar essa vareta no leque do Festival de Teatro de Curitiba, foi dada ao humor um status quo que nunca tinha sido pensado até então. Então o Risorama, para mim, o Big Bang da minha vida. É onde eu comecei a me apresentar como humorista, porque gozada eu já era. Vrá!